Amém, abençoe. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4, versículo do 1 ao 7. Quem achou, diga: eu quero avivamento. Aleluia. Está escrito: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, aleluia, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Diga: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Aleluia. Toma o seu assento, em nome de Jesus. Meus amados irmãos e irmãs, amigos que nos assistem pelo Facebook, e irmãos e amigos que nos ouvem pela rádio 92.1. O texto que a gente acabou de ler é uma carta que Paulo escreve à igreja que está na Galácia. É uma carta que, se você depois ler e estudar, ela é um pouco dura. O apóstolo Paulo faz algumas admoestações, algumas correções com aquela igreja. E no capítulo de número 3, ele vai explicando acerca da fé de Abraão, sobre a promessa de Deus, e ele vai apresentando para a igreja da Galácia e para nós uma analogia entre o mundo antes de Cristo e o mundo depois de Cristo. O ser humano antes de Cristo e o ser humano depois de Cristo. E ele vai fazer essa comparação no versículo 1, que ele diz assim: que durante o tempo o herdeiro é menor, nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores, curadores até o tempo pré-determinado. Preste atenção. No costume que Paulo estava inserido, o costume judaico, o costume grego e o costume romano, quem me ouve diga amém. Eles tinham fases diferentes para maioridade, vamos dizer assim. Então, para o judeu, a maioridade se dava aos 12 anos. Quando o menino chegava à idade de 12 anos, ele era levado ao templo, e lá o pai fazia uma oração, abençoando o filho, e o filho também fazia uma oração a Deus, como que dando um passo, saindo da infância e indo para a maioridade, para a fase adulta. Para o judeu, daquela época, a fase adulta começava aos 12 anos. E aí a gente vai entender quando, na festa em Jerusalém, na festa da Páscoa de Jerusalém, Maria e José, eles esquecem Jesus, e quando eles voltam para Jerusalém para procurar Jesus, Jesus está onde? Jesus estava no templo. Jesus tinha 12 anos e estava no templo fazendo aquilo que era a obra do Pai. Interessante que ele fala como um adulto. Ele fala para Maria assim: mulher, tu não sabes que eu deveria estar fazendo aquilo que é correspondente à obra de meu Pai? Porque para o judeu, a maioridade é aos 12 anos. Para os gregos não, os gregos dos 7
7, 8 anos, até os 17, 18, eles eram acompanhados e chegava a maioridade aos 18, para os romanos também. Mas quando Paulo, ele vai fazer a comparação entre o homem antes de Cristo e o homem depois de Cristo, ele vai dizer assim: o herdeiro, quando é menor, ele não pode tomar posse da sua herança, e para isso é necessário que esteja sobre ele tutores e curadores. No mundo greco-romano que Paulo vivia, quando uma criança recebia uma herança, ele tinha que ser guiado, orientado, ensinado e doutrinado por curadores e por tutores. Tutores eram escravos que cuidavam do menor, e os curadores gerenciavam a herança até que o menor chegasse à maioridade. Então o tutor é aquele que cuidava, dava alimento, dava banho, vestia, protegia. E o curador era aquele que administrava a herança. Se você ler o capítulo 3, você vai dizer, Paulo vai falar assim, que a lei foi para nós como aio. O que era o aio? O aio era um escravo que cuidava da criança, que orientava a criança, assim como o tutor fazia. O tutor cuidava, o curador administrava. Quem entendeu, diga amém. Muito bem. Aí Paulo diz: assim éramos nós, quando estávamos sujeitos aos rudimentos do mundo, quando estávamos sujeitos ao ensino do mundo, quando estávamos longe de Cristo. O homem longe de Cristo é como uma criança que não pode agir sozinha. É como uma criança que precisa de orientação. É como uma criança que não consegue administrar. É como uma criança que não consegue fazer nada porque não tem noção das coisas. E aí Paulo vai dizer que assim como o tutor e o curador estava sobre o menor, assim a lei estava sobre o homem, estava sobre a mulher. A função da lei de Deus, da lei mosaica, da lei de Moisés, era o quê? Era cuidar da criança, cuidar do ser humano, até que chegasse à fase adulta. E que fase adulta seria essa? Na comparação, na analogia, eu quero que você preste atenção aqui. Na comparação e na analogia que Paulo faz, a fase adulta que o ser humano alcança quando ele está longe de Deus, é quando ele tem um encontro com Cristo. Então até ele ter um encontro com Cristo, é como se ele fosse uma criança. Ele não sabe o que faz. Mas você me pergunta, pastor Denilson, eu conheço pessoas que são adultas e sabem o que estão fazendo, erram sabendo o que estão fazendo, falam coisas sabendo o que estão fazendo, tomam atitudes sabendo que estão tomando-a. Eu vos digo, eles até sabem no conhecimento racional do homem, mas eles não sabem o que estão fazendo espiritualmente, porque estão, me perdoe dizer, escravos. Uma pessoa longe de Deus, ela está escrava, escrava do pecado, escrava da corrupção do mundo, escrava daquilo que faz o homem desobedecer a Deus. Por isso que era necessário a lei. E o que a lei fazia? Ora, preste atenção. A lei, na lei, era necessário pegar um animal e sacrificar aquele animal, para que através daquele cordeiro, quando sacrificado, o perdão de Deus vinha sobre
o povo. Quem entendeu, diga amém. Mas isso era necessário fazer todo dia, Euler. E no caso maior, quando o sumo sacerdote o fazia, era feito uma vez por ano. Olha o trabalho que era feito. Olha que sacrifício. Mas só isso não dava. Porque o menino, o ser humano, longe de Deus, ele estava debaixo da lei. Ele estava debaixo da determinação, mas ainda não tinha chegado à compreensão da verdadeira lei de Deus. Vamos seguir. O menino precisa, o menor precisa de tutores e curadores, para que até o tempo determinado pelo pai. Aí o versículo 3: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Servilmente. Vamos lá, Silvio, me abandona não. Servilmente, ou seja, servo do mundo, escravo do mundo, dominado pelo mundo. Que mundo é esse? É o sistema que governa o universo, contrário à vontade de Deus, contrário à vontade daquele que fez os céus e a terra. Então Paulo diz que o ser humano, longe de Deus, ele é escravo do mundo, ele é escravo do prazer, ele é escravo do vício, ele é escravo da bebida, das drogas e de tantas outras coisas. É escravo. E escravo não tem querer. Se você já viu aqueles filmes, o Ben-Hur, filme Ben-Hur, acho que tem uma cena dessa, que no fundo do navio tem um cara sentado com um bumbo assim, e um montão de gente sentado após ele, remando. E aí ele vai, bum, 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 e o pessoal no ritmo do bumbo. Quem já viu isso aqui em algum filme? Muito bem. Se um parasse para descansar, o que acontecia? Tinha um outro cara com chicote. Quando ele parava para descansar, vambora! Porque escravo não tem vontade. Fulana, eu prometo que eu não vou mais te trair. Mas escravo não tem vontade. Eu prometo que nunca mais eu boto um gole de álcool na boca. Mas escravo não tem vontade. Eu prometo que eu nunca mais eu vou bater em você. Mas escravo não tem vontade. Só tem uma forma do escravo romper com seus erros e encontrar com o libertador. Alabaxandaragabassúria. Estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo. Quem veio aqui nos estudos bíblicos de terça-feira já sabe, porque eu já ensinei, que plenitude do tempo é o momento certo de Deus para que a salvação viesse ao mundo. A plenitude do tempo, para quem não sabe, é o período interbíblico. Quando você pega a Bíblia e você abre lá em Mateus, entre Mateus e Malaquias, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, tem algumas folhas em brancos lá. Algumas Bíblias só tem uma página em branco. Aquela página em branco representa 400 anos de silêncio de Deus. Quando se completa os 400 anos, eu não vou entrar em detalhe porque vai demorar muito, mas quando completa os 400 anos, Roma está dominando o mundo. Então você só tem um sistema político governando, o Império Romano. Você só tem uma cultura predominando no Ocidente, a cultura grega.
E você tem uma religião estabelecida, que é a religião judaica. Então o que é a plenitude do tempo? É um tempo em que tem um governo, uma cultura e uma religião predominante. Nesse tempo é que Jesus nasce. E aqui eu já aplico para nós. Porque, meu irmão, quem sabe tem pessoas que estão aqui, que estão me assistindo pelo Facebook, ou estão me ouvindo pela rádio, que estão esperando uma promessa de Deus, estão esperando um milagre de Deus, estão esperando o agir de Deus, e está dizendo que está demorando, está dizendo que está doendo, está dizendo que está sofrendo, mas eu quero liberar uma palavra para você: Deus não chega atrasado, Deus chega na hora certa. É na hora certa. É na hora certa. É quando a fornalha está aquecida 7 vezes mais, é que o quarto homem aparece lá. É quando você está na cova dos leões, é que o anjo é enviado lá para te livrar e fechar a boca do leão. Então você não precisa se desesperar. Você não precisa se descabelar. Você não precisa blasfemar contra Deus, não, meu irmão. No tempo certo, na hora certa, no kairós de Deus, Deus vai se levantar do trono e vai agir em teu favor. Quem crê nisso, aplaude e glorifica o nome de Jesus. Oh, plenitude do tempo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, no momento certo, na hora certa. Porque se Jesus viesse num tempo em que o Império Romano não estivesse dominando, ele poderia chegar num tempo de guerra e poderia atrapalhar o ministério dele. No tempo em que Israel estivesse em guerra, ia atrapalhar o ministério dele. Se ele chegasse num tempo em que a cultura grega não estivesse dominando, o conhecimento, a arte de falar, a arte de pensar, a mensagem do Evangelho não poderia depois ser propagada e nem escrita. Aleluia. Se ele não viesse num tempo em que mesmo Israel sendo dominado, mas estava em paz, ele não poderia ensinar na sinagoga e dizer: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos cativos, libertar aqueles que estão presos na vista, aos cegos. E essa palavra se cumpre hoje. Plenitude do tempo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Oh, aleluia. Na carta de Tiago diz que quando Moisés morreu, estou falando de Moisés, maior profeta da história de Israel, um dos ícones da história de Israel. Quando Moisés morreu, está escrito na carta de Tiago que o diabo quis pegar o corpo de Moisés, mas aí Deus enviou Miguel para guerrear contra Satanás e impedir que o corpo de Moisés fosse levado. A Bíblia diz que Daniel orou durante 21 dias por uma resposta. E aí quando Gabriel chegou, Gabriel disse: Daniel, homem muito amado, quando você orou, Deus ouviu a oração, mas durante 21 dias o príncipe da Pérsia, ou seja, o diabo, tentou impedir que a resposta chegasse até você, mas Deus enviou a Miguel e ele guerreou. Aleluia. Quando Senaqueribe cercou Samaria e Israel, Isaías e o rei Ezequias oraram a Deus, e Deus enviou um anjo e matou 185 mil soldados do exército da Síria. O que eu estou querendo mostrar para você é que Deus é Deus, e Ele podia enviar qualquer um para fazer isso.
Ele poderia ter enviado Miguel, ele poderia ter enviado o próprio Gabriel, ele poderia ter enviado qualquer serafim, qualquer querubim, ele poderia enviar qualquer um para morrer no teu lugar e no meu lugar, mas não. Ele enviou o seu filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O maior presente e tesouro para um pai e para a mãe é o seu filho. Os pais e mães que concordam, digam amém. É o maior tesouro. Você perde dinheiro, você perde casa, você perde saúde, você perde tudo, mas não toca no teu filho. Pode maltratar você, mas no Joãozinho ninguém toca. Você acha que você aprendeu isso de quem? Ou você acha que isso é um sentimento do nada? Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O amor que você tem por um filho, foi Ele que te ensinou isso, foi Ele que colocou dentro de você isso. Então Deus que colocou o amor por um filho dentro de um ser humano, você acha que Ele não amava o seu filho? Amava. Irmão, se você não der glória a Deus agora, com todo o respeito e amor que eu tenho por vocês, eu vou aí, vou fazer você cheirar o meu sovaco que está suado. Deus, Ele amava o seu filho, mas Ele amou muito mais a nós. Elevar Suriandaregueb Naragaio. Ele amava o seu filho, mas Ele amava muito mais você. Ele amava o seu filho, mas Ele amava muito mais. Mas pastor, você não me conhece, você não sabe o que eu faço, você não sabe o que eu falo, tu não sabe como é a minha vida. Mas Ele te amou assim mesmo. Eu não valho nada, pastor, mas Deus te amou assim mesmo. Ninguém dá nada por mim, pastor, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho. Vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Diga, Jesus não pulou etapas. Ele não é um fantasma. Ele não é um extraterrestre. Ele não é um ET. Ele não chegou numa nave espacial em Jerusalém. Não. Gabriel apareceu a Maria e disse: salve agraciada, bendita és vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. E ela não entendeu muito bem aquilo que ele estava dizendo, e ele falou para ela assim: tu serás a mãe do Salvador do mundo, nascido de mulher. Que coisa linda. Alguns dizem que na mitologia grega, Zeus se relaciona com uma mulher e nasce Hércules. Mas Deus não se relacionou com Maria. Como alguém que é criador vai precisar se relacionar com alguém para criar aquilo que ele cria pela palavra? Ah não, você não entendeu o que eu disse. Na mitologia dos gregos eles falam isso, mas é porque o Zeus, que é o Deus deles, com todo respeito, é fraquinho.
tem que se relacionar com o humano. O Deus de Israel é criador. Ele diz: o Espírito de Deus vai descer sobre ti, Maria, e Ele vai fazer dentro de ti. Alabaxandaragassúria, nascido de mulher, não pulou etapa. Ele tinha que cumprir todo o protocolo. Ele tinha que nascer de mulher, ele tinha que crescer, tinha que ser educado, tinha que ser ensinado, porque ele era Deus, mas era homem. E Paulo faz questão de escrever isso para Gálatas, porque a Galácia é uma cidade grega. Alabaxadaragaio. Ele está dizendo para os gregos: olha aí, pessoal da Galácia, escutai-vos, isso que ele quer dizer, tá? Escutai-vos o que eu estou dizendo. Jesus nasceu de mulher, mas ele é o Filho do Deus que enviou. Nascido de mulher, nascido sob a lei. Olha só como é que Paulo é mestre. Nascido de mulher, não pulou etapas. Nasceu da mulher, foi gerado por Deus no ventre da mulher. Então ele é ser humano. Ele é Deus, mas é ser humano. Nascido sob a lei, ou seja, tudo que você sente, Jesus também sentia. Ele não era um anjo, ele era Deus dentro do ser humano. Era o Emanuel, Deus conosco, o verbo que se fez carne. Era Deus na essência, mas era homem. Então sentia dor, se tinha fome, se tinha sede. Então quando Paulo diz que ele nasceu sob a lei, ou seja, debaixo da lei, sujeito à lei, ele está dizendo: do mesmo jeito que a lei de Moisés servia para os homens, a lei de Moisés servia para Jesus. E detalhe, Jesus obedeceu. Irmão, presbítero Joaquim, que gosta muito dessa passagem de João Batista. João Batista está pregando no Rio Jordão e diz: raça de víboras, quem vos libertará ou livrará da ira vindoura? Produzeis frutos de arrependimento. E está vindo toda aquela raça de víbora, toda aquela cobra, as najas de Jerusalém, oh glória, todas elas viram João Batista batizando, 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 batizando. De repente quem aparece? Jesus. Pergunta para o seu irmão: mas batismo não é para arrependimento? Pergunta aí, não é arrependimento? Agora pergunta para ele: como alguém sem pecado pode se batizar? Quando Jesus chega para se batizar, João diz: o Senhor? Eu não tenho que batizar, é o Senhor que tem que me batizar. Aí ele diz: façamos assim, para que se obedeça e que se cumpra a palavra. É Deus, mas é obediente. Que coisa linda! É Deus dentro do homem, mas é obediente. A Bíblia diz que Jesus, na sua infância, era sujeito a Maria, era sujeito a José. Meu Deus de Israel, é Deus dentro do homem, mas obedece a pai e mãe. Aí tem uma galera por aí, que está assistindo pelo Facebook, ouvindo pelo rádio, que só porque melhorou um pouquinho não quer obedecer ninguém, não quer obedecer pai. Já nasce um pouquinho de pelo na cara, já não quer obedecer ninguém. Já acha que manda em casa, já não quer obedecer pai, não quer obedecer mãe, não quer obedecer nada às regras. Deixa eu dizer uma coisa para você: não quer obedecer pastor, não quer obedecer a igreja, não quer obedecer ninguém. Deixa eu dizer para você: Jesus Cristo era Deus, mas era obediente. Nascido de mulher,
nascido sob a lei, obediente à lei, temente à lei. É para fazer assim? Eu vou fazer assim. Era para ir para a sinagoga? Eu vou para a sinagoga. É para se batizar? Eu vou se batizar. Mas você é Deus, eu sei que eu sou Deus, mas eu sou obediente. Aleluia, aleluia. Nascido de mulher, nascido sob a lei, oh glória, para resgatar os que estavam sob a lei. Repita comigo: para resgatar. Mais uma vez: para resgatar. A última: para resgatar. Eu comecei falando para vocês no início que Paulo compara o homem sem Deus como um menor que precisa ser tutoriado ou que precisa de um curador, e que servilmente está sujeito ao mundo, ou seja, é escravo do mundo. Então eu comecei a minha mensagem dizendo para vocês que o homem sem Deus, o homem longe de Deus, ele precisa estar debaixo da lei, mas ele é escravo do mundo. Quem lembra e concorda, diga amém. Aí Paulo vai dizer assim: Jesus nasceu de mulher, nasceu sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. O que Paulo quer dizer com isso? Resgatar vem de uma palavra grega que quer dizer recuperar, comprar. Então preste atenção. Meu ator está aí? Oséias? Ah, ele ali. Vem cá, Oséias. Glória a Deus. Aleluia. Fica aqui, Oséias. Vem cá, Fagner. Se olhou para mim, já era. O Oséias é escravo do Fagner. Fica aqui do lado dele, Fagner. Isso. Escravo do Fagner. Oséias não tem vontade. A vontade do Oséias é o que o Fagner determinar. O Oséias só faz aquilo que o Fagner manda. O Oséias pode estar cansado. Se o Fagner quiser que ele trabalhe, ele tem que trabalhar. Oséias pode ser uma boa pessoa, mas se o Fagner quiser que ele mate alguém, ele vai ter que matar alguém, porque ele é escravo. E aí o que quer dizer a palavra resgatar no grego? É quando o homem via, sensibilizava pelo escravo e chegava e falava assim: quanto você quer por esse escravo? Ele falava: 1 denário, 10 denários, sei lá, R$1.000, 1 milhão de reais. Quanto você quer por esse escravo? Ele não tem preço. Eu quero a sua vida. Eu quero 1 milhão. Aí a pessoa ia, pegava o dinheiro, estenda a mão, dava na mão do cara e resgatava o escravo. Eu vou de novo. Oséias é escravo do Fagner. Eu me sensibilizei pelo Oséias. Quanto é para eu comprar o escravo? 1 milhão. Toma o dinheiro. Eu dava o dinheiro para ele, para o senhor dono do escravo, e resgatava o escravo. Agora preste atenção. O que Paulo quer dizer? Paulo quer dizer o seguinte: Jesus nasceu sob a lei, enviado, nascido de mulher, nascido sob a lei. A humanidade estava sob a lei, a humanidade estava escravizada, mas Jesus, que nasceu sob a lei, veio para resgatar que os outros. Você pode aplaudir Jesus? Obrigado. Obrigado. Veio para resgatar. Ah,
pastor, você não conhece a minha história. Eu não sei qual é a sua história, mas Jesus, ele veio para resgatar você. Ele veio para resgatar a mim. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando ele estendeu a sua mão para mim. Você pode levantar a mão e cantar mais uma vez? Quando Jesus estendeu, oh, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando ele estendeu a sua mão, ele te resgatou, ele me resgatou, ele nos resgatou. Do laço do passarinheiro ele nos resgatou, do lamaçal do pecado ele nos resgatou. A cédula, nota que era contra nós, ele pagou e nos resgatou. Ele nos purificou e nos resgatou, nos perdoou e nos resgatou, nos transformou e nos resgatou, nos libertou e nos resgatou. Louvado seja Jesus de Nazaré. Ele veio para resgatar aqueles que também estavam sobre a lei. Deixa eu correr. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Preste atenção. O homem longe de Deus, ele é uma criatura de Deus. O homem longe de Deus é uma criatura de Deus. É um projeto que foi criado por Deus. O iPhone não é filho do Steve Jobs. Ele é um objeto que o Steve Jobs criou. Qualquer objeto, ele é algo criado, mas não é filho. O ser humano, quando ele nasce, ele é um projeto criado por Deus. Mas para que ele saia da condição de criado para a condição de filho, ele precisa ser resgatado. Agora preste atenção. Ele nos resgatou para que recebêssemos a adoção de filho. O que é adoção? É alguém que não é geneticamente filho de outra pessoa, mas a outra pessoa reconhece diante da sociedade pela lei que mesmo que você não seja geneticamente vindo dele, ele te reconhece como filho, te dá direitos como filho, te dá herança como filho. Então nós éramos criaturas de Deus, longe de Deus, afastados de Deus, distante de Deus. Mas quando Jesus estendeu a sua mão para mim e para cada um de vocês que aceitaram a Ele como Senhor e Salvador, e você foi resgatado da escravidão do pecado, você deixou de ser criatura e se tornou filho. Recebemos a adoção no nosso coração. Recebemos a adoção de filho, porque vós sois filhos. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama: Abba Pai. Ele
Elias, quando orava, disse: ó Deus de Israel, ouve a minha oração e mostra para este povo que tu és Deus. E o fogo caiu. Abraão orava ao Senhor, Adonai, El Shaddai, Todo-Poderoso. Moisés orava ao Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Mas nós, os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: mestre, nos ensina a orar. Porque o jeito que a gente ora, a gente está vendo que as coisas não estão muito legal não. Então, e o Senhor ora, a coisa acontece. Então nos ensina a orar. Jesus diz: eu vou ensinar a vocês a orar. Quando vocês orarem, vocês dizem assim: Pai. Elias orava: Deus de Israel. Moisés: ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Abraão: ó El Shaddai, Todo-Poderoso. Davi: ó meu Senhor e meu Deus. Mas nenhum deles chamava Deus de Pai. Só pode chamar Deus de Pai quem tem Cristo e o Espírito Santo no coração. Não, vamos aqui de novo. Porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, o Espírito Santo de Deus, que clama: ah, papai. Então, olha só, deixa eu dar um conselho para você. Sabe o que significa Abba? Abba é um diminutivo no grego. Então, Abba, pai, é paizinho, ou papaizinho. Sabe quando aquela luta está terrível? Sabe quando a perseguição está terrível? Sabe quando você está sofrendo de uma forma terrível? Sabe quando o seu coração está machucado? Sabe quando você não sabe o que fazer? Eu te dou a receita. Dobre o seu joelho na sua casa e diga: ah, papaizinho. Ah, papai, olha para minha situação. Ah, papai, olha para minha família. Ah, papai, olha, papai. É intimidade. Eu tenho carinho por todos esses presbíteros que estão aqui. Alguns deles têm idade para ser meu pai. Mas tem coisa que eu pudesse pedir a eles, mesmo que eles quisessem me ajudar, eles não iam poder. Eles iam dizer: olha, eu não posso te ajudar. Mas se o filho deles pedisse para cada um deles, eles dariam a vida para poder ajudar. Por quê? É filho. Você, meu amigo, que está me assistindo e que está me ouvindo, fala: eu converso com Deus, eu falo com Deus, Deus mora no meu coração. Mas se você não receber o filho dele, não tem como você chamá-lo de pai. Porque a porta, lembra, eu sou a porta que faz você sair da condição de criatura para a condição de filho, é Jesus. Se você não atravessa essa porta, você só fica aqui no Deus que está distante. Mas quando você atravessa a porta, Ele diz: eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de filhos. Para que recebêssemos a adoção de filhos. E o Espírito de Deus que clama: Abba, Pai. E eu vou encerrar agora. De sorte que não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro. Não é mais escravo, é filho. Não é mais escravo, é filho. Não é mais escravo, é filho. E como filho, herdeiro. Preste atenção. Filho pródigo sai de casa: pai, eu quero minha herança, me dá minha parte, vou curtir o mundão, vou cair na gandaia, vou gastar grana. Pai vai, dá a parte que cabe a ele na herança. Ele pega e se manda. Gasta o dinheiro todo. Você conhece a história? Gasta o dinheiro todo. Depois que o dinheiro acaba, ele fica na sarjeta. Ele fica humilhado. Ele fica tão humilhado
que ele tem que trabalhar cuidando de porcos, e isso para o judeu era uma blasfêmia. Ele é tão humilhado que tem que cuidar dos porcos. E aí, quando ele vê os porcos comendo lavagem, ele deseja comer as lavagens dos porcos. Aí ele fala assim: poxa, os trabalhadores da casa de meu pai são bem tratados. Os trabalhadores da casa de meu pai comem bem. Eu vou para casa, vou me levantar e vou ter com meu pai, e vou pedir a ele que me aceite não como filho, mas como servo. Aí ele se levanta e vai para a casa do pai. Quando ele chega na casa do pai, o pai o recebe. E aí ele diz assim: pai, se ajoelha, quem sabe, se humilha, e diz assim: pai, me perdoa, não me receba como seu filho, mas como servo. Diga: servo. Me receba como servo. Ao pai chega para ele e fala assim, nem te fala para ele, né? Fala assim, contextualizando, tá? Ô fulano, traz uma roupa nova aí. Ô ciclano, traz o anel aí. Beltrano, traz sandália, porque o meu filho que estava perdido voltou. Mas ele chegou para o pai e falou: pai, não me receba como seu filho, mas como servo. Eu pequei, me perdoa, me receba como escravo, me receba como servo. Mas eu quero liberar uma palavra para você: quem é filho nunca mais é escravo. Pergunta para o seu irmão: você entendeu? Quem é filho nunca mais é escravo. Então qual é a atitude do pai quando o filho se afasta e volta? Não é colocá-lo numa posição menor, não. É trazer de volta a roupa, é trazer de volta o anel, é restituir o que ele tinha e que se perdeu. Ah, meu Deus do céu. Oh! Que maravilha! Que maravilha, minha gente, porque o nosso Deus não olha como a gente olha. Se a pessoa erra com a gente, acabou, mas para Ele não. Se você se arrepender, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e te purificar de toda a injustiça, e te dar uma roupa nova, e te dar anel novo, e coloca uma coroa sobre a tua cabeça. Você pode ficar de pé?